Olá, voltando para mais um vídeo do nosso canal Mãe Sem Bula. Vamos falar hoje sobre os três pontos de compreensão no processo de ser mãe. Bom, eu não sei se você já parou para pensar sobre esse aspecto do quanto processual é a nossa vida. Então, o primeiro ponto, né, desse processo de qualquer existência de ser humano, ela passa pelo processo da gestação, né, que é da gravidez. Então, a mulher engravida, ela passa por 9 meses, né, gestando aquele bebê para então ele nascer. Durante essa primeira etapa, né, do processo de existência de um ser, né, de um ser humano, que no caso é o que nós estamos falando, a mulher passa por várias transformações. O corpo muda, o humor muda, tem umas que sentem mais enjoos, outras menos enjoos, né? Algumas não estavam preparadas para a gravidez, foi surpresa, então lida de uma forma. Tem gente que teve gravidez planejada, lida de outra. Tem umas que preparam o enxoval desde o primeiro mês, outras deixam para a última hora. Enfim, nessa etapa que se vive de 9 meses, o processo que cada mãe vive ele é muito particular, né? Mas a criança ela já começa a sentir a nossa presença e o quanto nós estamos ali com ela nessa primeira etapa desde o ventre. Então é muito importante que você reflita sobre essa primeira etapa. A segunda etapa bom, meu bebê nasceu. A partir de agora, tenho eu um compromisso, estejando eu emocionalmente preparada ou não, o quanto emocionalmente preparada ou não, o quanto desejando ou não, porque tem mães que às vezes não estava desejando aquela gravidez. É fato que você agora é mãe. E você tem então, portanto, um compromisso, né, com a educação daquele novo ser que ali está, sob a sua responsabilidade, tutela, né, e missão. Então, essa etapa, gente, ela é de fundamental importância. Quando eu me propus a fazer esse canal e a falar e a tocar no coração das pessoas, né, sobre pontos que são relevantes e que às vezes a gente, pela correria, vai deixando passar, com o intuito, porque se eu ajudar, com o intuito de ajudar as pessoas, porque se eu ajudar uma mãe ou um pai que assistindo esse vídeo compreenda melhor os aspectos da maternidade ou da paternidade e possam ter uma relação e viver uma relação melhor com seus filhos de forma a reproduzirem adultos, né, melhores, a gente vai estar contribuindo não só para essa família, mas também para que uma sociedade se desenvolva melhor, né? Então, a segunda etapa desse processo, que é exatamente quando a criança nasce. Por isso que ontem eu já falei sobre o amor, já falei sobre os passos, né, do desenvolvimento para você poder garantir que seu filho cresça de forma sustentável. E eu vou estar aqui todos os dias falando sobre os mais diversos assuntos, mas a compreensão desses processos é muito relevante. Porque se você queima etapas, por que a vida é processual? Porque a gente tem que acelerar, mas não pode ir com pressa, porque senão queima etapas, né? Então, quando você não assume essa etapa de vida do seu filho, que é de dar a base, que é de dar a formação, que é de dar o amor, que é de dar o entendimento a ele da individualidade, que é de dar todo um suporte para que ele cresça saudável, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que seu filho não vai ter sido preparado nessa etapa processual de vida dele, que é da infância, né? Desde quando ele nasce até entrar na fase de adolescência, inclusive, que é outro processo, ele não vai ter a base necessária ou suficiente para se tornar um adulto, né? Como se espera que seja, acima de tudo, feliz, né? Ou certo dos seus propósitos, né? Ou que cresça com prosperidade, com abundância. Abundância a gente acha que é dinheiro, mas é sobre todos os aspectos da vida, né? Então, cumprir essa etapa do processo da infância da criança, a gente presente, a gente apoiando, dando toda a ressignificação da nossa própria criação para poder gerar nesse processo filhos, né, com capacidade de compreensão muito maior do que a nossa. A gente vai para a terceira etapa, então, que é a fase adulta, que é quando a gente entrega um filho à sociedade, né? E aí vale pensar de que forma nós cumprimos essas duas anteriores etapas, que é a da gravidez e que é do processo de
de formação do seu filho, né? Desde do nascimento até a fase adulta. Que tipo de ser humano a gente vai estar querendo deixar para a sociedade? Então aqui hoje é um ponto mais de reflexão para a gente se perceber nessa questão dos processos que existem, não tem como pular etapa, né? Então o processo de gravidez, por exemplo, ele dura, via de regra, 9 meses, com exceções de gravidez que às vezes acontece com 7 meses, né? Com 7 meses, com 8 meses, mas com exceção disso, via de regra, a gravidez são 9 meses. A etapa de criança, né, ela vai de uma idade até a idade adulta, né, que é quando a gente, vamos dizer assim, a maturidade penal, né, e aí então ele já está responsável e assumindo os seus próprios atos. É muito importante que a gente entenda que contribuições a gente está dando aos nossos filhos nessas etapas. Amanhã eu vou falar sobre um importante tema que chama-se depreciação. O quanto a gente não deve depreciar os filhos. Aí já deixo esse link para a gente poder amanhã continuar. Pense a respeito dessas etapas do processo, o quanto você está inserido e o quanto você está contribuindo verdadeiramente com seu filho em todas elas. Um beijo carinhoso.